Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Lesis Isoton, aqui pela TV Capixaba, e hoje tem um programa lindo e incrível que nós preparamos especialmente para você e é logo depois da vinheta. Na entrevista de hoje estou recebendo Valesca Dias, que também é uma parceira aqui do programa Superação e do quadro No Sofá com Amanda Dias, e você de casa vai conhecer um pouquinho da história dela. Valesca, muito obrigada por ter recebido e aceito o nosso convite do programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu, é um prazer estar aqui. Então agora começa falando pro pessoal de casa, quem é você? Como que é o seu ramo? Qual é a sua atuação? Fala um pouquinho pro pessoal. Meu nome é Valesca. Tem 12 anos que eu trabalho na área de cabelo, de salão. Eu tinha 22 anos e trabalhava em hospital, aí resolvi parar de trabalhar em atendimento de hospital e começar a fazer cabelo, que é o que eu amo fazer. E como foi essa virada? Que você de hospital passar para cabelo que ama, mas como faz essa transição? Então, eu tinha que escolher, porque os dois eu não conseguia intercalar os dois muito bem, porque eu tinha filho pequeno na época, então eu decidi largar o hospital e ficar com o que eu realmente gostava de fazer. Sim, qual foi o maior desafio dessa transição, Valesca? O maior desafio foi eu não ter uma coisa fixa, porque era mais, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Aí eu fui com a cara e com a coragem, montei um salão. Na verdade, eu trabalhava no fundo do quintal da minha avó. Aí eu saí da casa da minha avó, do quintal dela, montei um salão numa principal, onde eu moro. E foi indo. Tem quanto tempo já? 12 anos. 12 anos, que delícia. Agora, qual é o sentimento e a sensação, Valesca, de cuidar das pessoas e de ver mesmo essa transformação? Porque quando a gente senta num salão, a gente quer muito mais do que a transformação física, não é? Na verdade, exterior. Do cabelo. Do cabelo. Pra mim é uma satisfação, porque minhas clientes, elas gostam muito. Elas sempre me dão feedbacks, né? Falam que aumentou a autoestima delas. Isso pra mim é uma realização, porque elas entram de uma forma e saem de outra completamente diferente. Sim. Acaba sendo uma terapia também, Com né? certeza. E aí é uma troca muito interessante. Eu vejo isso, gente, porque eu recebo muitas mulheres empreendedoras aqui e elas falam muito isso. Acaba sendo uma troca, tanto da sua cliente quanto para você e vice-versa também, isso não é? Mesmo. Agora fala para mim o seguinte, você já tem 12 anos na estrada. E aí quando as pessoas olham para trás a trajetória, pensam, ok, já realizei muito. Mas me fala um pouquinho do que é pensar para frente. Qual a sua visão positiva de futuro que você quer lá na frente pro seu espaço? Eu quero crescer cada vez mais, evoluir cada vez mais. Lá no meu espaço, eu procuro pegar coisas novas, equipamentos novos, o que tá mais na moda, o que é lançamento. Todo lançamento que tem na área da beleza de cabelo, eu tenho no espaço. Sim. Então, assim, eu penso em crescer, em expandir, em aumentar mais o meu salão, mais a minha clientela. E como é ver agora esse espaço crescendo e expandindo já desse jeito? É uma realização, é uma coisa assim que toda vez que eu chego, eu amo tudo que eu vejo. Cada vez eu quero mudar, eu quero mexer em cada detalhezinho para deixar minha cliente mais satisfeita. Eu friso muito no atendimento com elas, né? Servindo tudo que elas gostam, mimando mesmo. Ah, que delícia. Então, assim, é uma realização pra mim e elas gostam muito. Eu vejo, assim, que elas gostam. Elas falam comigo uma coisa, assim, que me deixa muito feliz, porque eu faço com amor. Sim. Elas falam, Valesca, você tá mexendo no meu cabelo, eu sinto que você faz com amor, você gosta do que você faz. Então, assim, é uma paixão muito grande pela minha profissão. Sim. E é interessante, Valesca, assim, que eu tô vendo o mesmo brilho nos olhos que eu vi da sua irmã, tô vendo aqui em você, que coisa linda. Bom. E é muito interessante porque quando a gente faz com amor,
mesmo tendo tantos desafios pela frente, a gente consegue superar os obstáculos, né? Isso. Meus parabéns. Obrigada. Meu Deus do céu. Agora deixa também uma mensagem, Valesca, para o pessoal de casa que está passando por essa fase também de transição de carreira, de superar os desafios do dia a dia, essas que são mães, também são empreendedoras. Fala agora para as meninas de casa. O que eu tenho para falar para vocês é que vocês não desistam do sonho de vocês. Ser mãe não é fácil, ser empreendedora não é fácil. Quando junta os dois ainda fica pior. Mas, gente, não desista, porque é muito gratificante a gente fazer um trabalho que a gente ama, fazer uma coisa que a gente gosta e ver mais ainda a cliente sair satisfeita com isso. É isso mesmo. Valesca, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, muito obrigada pela sua parceria. Você de casa já sabe, querendo cuidar dos cabelos com esse carinho todo, é só procurar a Valesca Dias, que fica onde? Fala para as meninas. Fica lá na Praia de Taparica, é edifício Ilhas do Atlântico, fica no espaço Estúdio 21, é o nome do salão. Isso. Valesca, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua parceria. O programa Superação está de portas abertas para você. Muito obrigada. Olá, gente, bem-vindos a mais um Dia Cheio. E hoje eu estou aqui na Rua Fortaleza com a Avenida Resplendor em Itapuã para perguntar para vocês o seguinte: você quando compra algum produto ou contrata um serviço, você tira todas as informações antes da sua compra? E é por isso que a gente está aqui na Filtrolar, que leva sempre informação relevante para você. Olá, Irã Filtrolar aqui, tudo bem? Aqui é a loja em Itapuã, em Vila Velha. Você sabe, nós levamos saúde para você através da água. Olha, água não é tudo igual. Precisa ter o selo do Inmetro com a nota máxima em purificação. E aqui nós possuímos tecnologia para isso, te entregar a água perfeita. E é isso aí, gente. Antes de contratar um serviço ou comprar um produto, procure tirar todas as suas dúvidas. E é por isso que a Filtrolar é nossa parceira e está sempre levando informação relevante para você. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Vida em Equilíbrio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre fadiga adrenal. Será que isso é uma doença que realmente existe ou mais uma moda e um mito das coisas que a gente ouve falar aí pela internet? Então, muitas vezes vocês podem ouvir alguém explicando que se você está muito cansaço, com muita fadiga, com sonolência, com indisposição, você tem fadiga adrenal. E eu vou explicar agora se existe ou não a fadiga adrenal. A gente tem que lembrar que as pessoas que divulgam essa doença explicam que seria um cansaço, como se a sua glândula adrenal estivesse um pouco cansada e não fosse suficiente na produção do hormônio cortisol. E por isso se indica um tratamento com corticoide. Realmente no início a pessoa até pode se sentir bem, porque o corticoide faz isso. Porém, os riscos dessa medicação são muito grandes. Nós sabemos que existe sim uma doença que é a insuficiência adrenal. Essa doença, a glândula adrenal produz menos cortisol. Porém, o diagnóstico e o tratamento dessa doença são bem estabelecidos. A nossa literatura científica não nos dá respaldo e não considera a fadiga adrenal, que seria esse cansaço. Portanto, é mito, não existe cansaço, falência discreta da sua adrenal. Fadiga adrenal não existe. Existe sim pacientes que têm uma doença bem estabelecida, que é a insuficiência adrenal. Então, para vocês terem uma ideia, a adrenal é uma glândula que fica posicionada em cima dos nossos rins, são duas glândulas, e elas são fundamentais na produção de vários hormônios e, portanto, na manutenção de várias funções do nosso corpo. Os hormônios produzidos pela nossa adrenal, entre eles, temos o cortisol, temos hormônios que controlam o metabolismo dos minerais, dos sais do nosso corpo, temos hormônios sexuais, temos, por exemplo, a noradrenalina. Então é muito importante que as nossas adrenais funcionem adequadamente. E aí temos a situação de falarmos de fadiga, um sintoma tão subjetivo,
tão relevante, que leva tanta dificuldade na vida da pessoa que tem fadiga, mas que está acontecendo em inúmeras doenças. Então, não aceite esse diagnóstico de fadiga adrenal facilmente, porque estou falando, não existe essa doença, mas existem várias doenças que podem causar fadiga. E aí temos alterações hormonais, como por exemplo, hipotiroidismo, menopausa, a andropausa no homem e outras deficiências hormonais. Temos também deficiências nutricionais, faltas de vitaminas, temos doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças infecciosas, doenças autoimunes, entre várias outras doenças que devem ser investigadas quando falamos em fadiga. Então, agora todo mundo já sabe, fadiga adrenal, cansaço da sua adrenal, não existe, a literatura não nos dá respaldo para essa doença. Existe uma doença sim de falência da adrenal, que dá sintomas exuberantes e que o diagnóstico é preciso. Então, se você está com dúvidas sobre isso, procure um endocrinologista. O endocrinologista é o médico responsável pelo tratamento, pela investigação de doenças hormonais. E se você tem mais dúvidas sobre hormônios, sobre qualidade de vida, sobre metabolismo saudável, mande suas dúvidas pra gente e a gente responde aqui. Até o próximo programa. Estamos aqui com a Rafaela e com a Angelina. Meninas, como que vocês fazem para conciliar a rotina de vocês como social media com uma rotina saudável? Hoje a gente tem uma rotina bem agitada, né? A gente acorda sempre com pensamentos positivos, que o dia vai ser bom, para atender sempre nossos clientes, faz uma atividade física de manhã, tem uma alimentação saudável e corremos atrás dia a dia das nossas batalhas, das nossas aventuras, das nossas metas com os nossos clientes, né? A gente tenta se organizar bem, porque se a gente não se organizar também, sai toda uma bagunça. Então a gente organiza a alimentação, a atividade física e depois a gente vai e planeja toda a parte de estratégia mesmo dos nossos clientes e a gente só vai bombando, como dizem, né? E eu tenho uma curiosidade, eu acho que todo mundo está em casa tem essa curiosidade também. O que é ser uma social media? Explica pra gente. Então, social media é trabalhar de forma estratégica nas redes sociais dos clientes. Até mesmo na nossa rede social, muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente só postar. E não é isso. E a gente no dia a dia, a gente percebe muito, principalmente com essa bagunça desse algoritmo que tá aí, né, sempre mudando. E a gente precisa sempre estar antenada para estar fazendo de forma lá consistente e estratégica para alcançar, conseguir resultados. Isso aí, porque o que importa é resultado, né? Com certeza. E como que surgiu essa ideia da empresa? Como que vocês tiveram essa ideia de montar essa empresa, elas? Conta pra gente. Então, há 2 anos já a Angelina trabalha com marketing, né? E ela começou me apresentando marketing digital e nós começamos a trabalhar, só que separadamente. Até que esse ano, a demanda, tanto dela quanto minha, foi, graças a Deus, crescendo, até que a gente sentou e falou, vamos trabalhar junta? Vamos, e a gente já se dá muito bem, porque nós éramos amigas antes, né? A gente já dividia experiências dos nossos clientes, ela falava comigo os dela, eu trocando de experiência, até que falamos, não, vamos nos juntar e tá dando certo, graças a Deus. Escolhemos um nome, hoje já temos uma equipe, entendeu? Nós somos em 4 meninas e estamos indo. Isso aí. E vocês tiveram alguma dificuldade, tiveram algum problema assim no início? No início sempre tem uma dificuldade, um medo do novo, né? Porque, querendo ou não, essa profissão social media é uma profissão nova. Então, ninguém sabe ao certo o que faz. Então, aquele medo de pegar a conta do cliente, será que vai trazer resultado? Será que não vai trazer? E a gente começou a aplicar explicar para o cliente, né? Explicar para o cliente, porque é muito difícil a pessoa entender, né, a importância. Por ser novo, né? Sim. Mas cada cliente tem uma demanda. Com certeza. E tem cliente que não sabe o que é social media, tem cliente que não sabe a importância de ter um social media. Então, assim, a dificuldade nossa é mostrar para ele que eles precisam da gente. Se eles querem crescer no digital, que hoje o mundo é o digital, né? Se eles querem crescer no digital, eles têm que estar ali antenados. Então, se eles não têm tempo para fazer, eles têm que contratar a gente. E muito importante, social media não é post. Não é post. Não é só fazer post. Porque muita gente acha que é só postar. O que engloba mais, então? Então, o social media é toda a parte estratégica. Então, a gente vai montar aquele calendário de conteúdo,
com todo o conteúdo certinho da semana. A gente vai dar feedbacks em relação aos clientes, vai responder directs, ali os comentários vai estar sempre presente na conta do cliente. A gente vai analisar as métricas também, porque é muito importante, não é só fazer o post. A gente precisa, depois que faz o post, analisar. Será que esse post foi bom? Será que não foi? Esse formato foi legal? Vamos adaptar para outra coisa? Então é ali, tá trabalhando delicadamente em cada tá sempre conta. atualizado, né? Sempre. Sempre estudando sobre isso. Primeiro eu queria parabenizar vocês, porque por ser mãe, minha esposa, né? Assim, é muito complicado a gente ter uma rotina saudável e a gente conciliar isso como donas de empresas, né? Isso é muito importante. E assim, como que as pessoas fazem para contratar vocês? Nós temos um Instagram, né? Claro, que é o Elas Mídias Digitais, elas com 2 L's. E lá tem até os nossos clientes, todo o nosso conteúdo, nosso telefone, e-mail, tudo as pessoas conseguem contratar a gente por lá. Então tá ótimo. Gente, meninas, eu queria agradecer de coração a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. E eu tô muito feliz mesmo, porque vocês, assim, são pessoas que realmente têm que ser levadas em consideração pelo exemplo de vocês, tanto como pessoas como profissionais, porque eu conheço vocês duas, né? E é isso, muito obrigada. Obrigada a você. Então, esse foi o Você Mais Fitness de hoje. Te espero no próximo quadro. Olá pessoal, eu sou Jaqueline Guerra e hoje aqui no quadro Empreenda-se vamos falar sobre saúde financeira do seu negócio. Muitas empresas têm dificuldade na gestão financeira, responsável por mantê-las em pleno funcionamento. Uma empresa doente financeiramente pode ter consequências graves, perdendo ou diminuindo a sua capacidade competitiva, perdendo seu capital intelectual, perdendo sua credibilidade junto a seus clientes, parceiros e fornecedores e podendo chegar até a morte, ou seja, o fechamento da empresa. Quero alertar vocês para alguns indicadores importantes que precisam de atenção especial por parte dos administradores e gestores das empresas. O primeiro indicador é o fluxo de caixa. O que ocorre na maioria das vezes é um descontrole da entrada e saída de dinheiro dentro da empresa. O fluxo de caixa precisa ser controlado diariamente, pois a empresa precisa estimar qual é o seu ponto de equilíbrio e trabalhar para gerar um fluxo líquido positivo. O segundo indicador são as despesas fixas e variáveis. Precisamos controlar todos os nossos pagamentos e os nossos recebimentos, para assim saber se vamos conseguir pagar todas as nossas despesas e obter lucro no final de cada mês. Recomendo ainda que faça uma separação das contas da empresa e a dos sócios. Os sócios precisam estipular um prolabore ou uma retirada mensal que devem ser depositadas em contas devidamente separadas. O terceiro é o capital de giro. O capital de giro é uma reserva de dinheiro que você vai precisar ter para continuar suas operações ao longo do tempo. Se a empresa não vender o que estipulou ou receber em um determinado período, será o capital de giro que irá financiar suas despesas fixas, variáveis, folha de pagamento, entre outras despesas, evitando assim a paralisação das suas atividades. O quarto indicador é a inadimplência. Muito cuidado por parte do financeiro e muita atenção. O financeiro precisa controlar a liberação de crédito, o prazo médio de cobrança dos seus clientes e os vencimentos dos seus títulos. O quinto indicador são compras e custo da mercadoria. Precisamos acompanhar todas as nossas compras, o custo da mercadoria, a curva ABC de produtos, acompanhar o giro dos produtos, o estoque e ainda as margens que estão sendo praticadas, se elas estão dentro do padrão estabelecido pela empresa e pelo mercado. Acompanhar as negociações com os fornecedores e o preço praticado. Negociar desconto e prazos é fundamental para uma gestão financeira. Lembre-se que uma boa compra vai se tornar uma excelente venda. O sexto indicador é empréstimos e juros. Muito cuidado para não entrar em uma captação onerosa de recursos financeiros. Muitas empresas, por não terem capital de giro, acabam por buscar financiamento bancários. Caso necessite deste tipo de financiamento, busque as melhores taxas no mercado. Uma recomendação é não entrar nos juros do cheque especial e do cartão de crédito, tendo em vista que estes juros são ainda maiores. Quero com essas informações alertar você, empresário, que faça ainda esse semestre uma revisão da saúde financeira dos seus negócios. Faça um check-up financeiro e tenha todas as informações para tomadas de decisões e para finalizar o ano com uma empresa saudável e sustentável economicamente. Mais dicas e informações nas minhas redes sociais e até o próximo Empreenda. Olá! Estamos aqui hoje para mais um programa Saúde Empresarial. Muito obrigada pela tua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre demissão. Isso mesmo.
Bom, os últimos estudos nos contam que os principais motivos de demissão são por indisciplina, arrogância, resistência à mudança, chefe imediato, ter medo e demitir o seu colaborador por medo dele assumir o seu cargo. Tá, Isvana, os problemas eu sei por que eu demito, mas como resolver isso? É isso que nós vamos falar hoje no Saúde Empresarial. Vocês observaram que nenhum dos itens que eu citei, eles são itens técnicos? Pois é, todos eles são comportamentais. Bom, por um lado isso é bom, nós podemos cuidar disso. Primeiro, podemos motivar essa equipe. Aqui eu trago um conceito importante. Ninguém motiva ninguém. Como assim? A motivação, ela é intrínseca. Nós podemos dar estímulos para que a pessoa queira fazer algo, para que a pessoa se mova para a ação, que inclusive é o significado de motivação. Mas não podemos motivar ninguém. Esse é um ponto importante. Mas dar estímulo é o seu papel como líder. Agora vamos para as 3 últimas dicas, os 3 últimos pontos. Eles são cruciais, tá bom? Primeiro, reconheça o trabalho da tua equipe, do teu colaborador. Isso é essencial. Não dê só aquele feedback negativo. Chame o seu colaborador e dê reforços positivos. Fale o que ele tá bom e, claro, o que ele tem a melhorar. Todo mundo gosta de um elogio, não é mesmo? Isso motiva, isso é um estímulo de motivação. Conheça a tua equipe. Você passa mais tempo com os seus colaboradores do que com a sua própria família. Saiba o que motiva cada um, o que é um estímulo positivo para cada um. E aqui vale uma análise de perfil comportamental. Em algum quadro eu vou trazer sobre isso, que é você conhecer tão fundo o seu colaborador a ponto de saber extrair o seu melhor, na sua melhor função, na sua melhor performance, tá bom? E por último, treine a sua equipe. Isso é essencial. Nenhum dos outros pontos funcionará se você não treinar, não focar na sua equipe, no treinamento constante dela. E não só treinamento técnico, tá bom? Aqui eu estou falando de treinamento comportamental, isso mesmo. Você acompanhará mais dicas, mais instruções como essa, mais sugestões como essa, lá no meu Instagram, no @esvana, e aqui, claro, todo sábado às 10 horas no Saúde Empresarial. Olá pessoal, no quadro Nosso Direito de hoje, nós temos a honra de receber o Dr. Cleiton Scalzer, advogado criminalista, que vai estar aqui conosco hoje, passando algumas dicas para os jovens advogados, para os estudantes de direito e para quem se interessa sobre a advocacia. Dr. Cleiton, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos aqui à sua disposição, fique à vontade, vamos conversar. Boa noite, Manu, boa noite a todos, eu agradeço pelo convite. Hoje eu estou aqui com essa honra de falar um pouquinho sobre alguns pontos específicos da jovem advocacia, assim como eu sou formado já vai fazer 4 anos, atuo na área criminal, e eu vim trazer alguns pontos rápidos aí para nós, jovens advogados, ao longo da nossa carreira. O primeiro ponto que eu acho extremamente importante é o advogado amar o que faz. Quando a gente ama o que faz, quando a gente sabe o que está fazendo, a gente trabalha com muito mais amor, com muito mais afinco em tudo que a gente está fazendo. Um outro ponto também que eu julgo ser extremamente importante, Manu, é sermos éticos a todo momento. A ética, ela não escolhe local, não escolhe momento. E quando nós seguimos com ética o nosso caminho, tudo vai fluindo. Outro ponto também muito importante que muitos jovens advogados conversam comigo sobre é a situação de nós, quando começamos a advogar, a gente começa a advogar para várias áreas do direito. E é muito importante a gente escolher aquela que você mais se identifica. Além disso, você fazer uma especialização, você buscar cada dia estar aprendendo, porque a nossa prática do dia a dia é uma prática de aprendizado. E por último também, mas não menos importante, e eu acho extremamente importante, é a forma com que a gente se dirige ao outro. Seja um estagiário, um magistrado, um servidor, nós temos que ter uma boa comunicação, com muita clareza, com muita sensibilidade, sabendo se colocar e com muita gentileza. Nós vamos nós teremos muitos obstáculos ao longo da nossa carreira,
mas com arrogância, com grosseria, com mau humor, a gente não chega em lugar nenhum. Então eu acredito que esses pontos são os pontos fundamentais aí para o início de uma boa carreira na advocacia. Ah, que ótimo! Nossa, muitas dicas importantes que valem não só para a advocacia criminal, mas para toda a advocacia, para os jovens advogados, para os estudantes de direito que pretendem advogar. Essas são dicas valiosíssimas. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje, do nosso entrevistado de hoje, e convido todos vocês a acessarem as nossas redes sociais para buscarem mais informações, tirar qualquer dúvida. Estamos à disposição, né, doutor Cleiton? Eu agradeço, estou à disposição de todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E assim nós encerramos o nosso programa Superação dessa semana, mas não fique tristinho porque você já sabe. Fique agora com aquela palavra de fé, amor e esperança com meu amigo, com seu amigo William Vieira no quadro Tô Passando. Muito obrigada pelo seu carinho de toda semana, pela sua audiência, e na segunda-feira nós temos um encontro marcado às 13 horas aqui pela TV Capixaba. Comprometimento, essa é a palavra-chave para a vida da pessoa que realmente quer ter um resultado na vida, para a vida das pessoas que querem acelerar o processo delas, essa é a realidade. E o que a gente mais percebe hoje é que as pessoas elas não querem assumir responsabilidades. Isso é uma situação muito grave, isso é uma situação muito séria, porque elas não assumem responsabilidade com elas não assumem responsabilidade com outras pessoas. E em terceiro lugar, se elas não assumem nem com ela e nem com outras pessoas, com certeza elas não têm responsabilidade nenhuma também com o nosso Deus ou com alguém do qual elas creem no mundo espiritual. Se você não tem responsabilidade com aquele que você está vendo na terra, como você vai ter responsabilidade com aquele que você não está vendo? E eu quero falar justamente sobre isso, sobre comprometimento. Nos dias atuais, o que mais está à procura são de pessoas compromissadas, né, pessoal? E talvez você que está me ouvindo, você é um desses que a sua vida às vezes não vai para frente porque você não se dispõe. As pessoas hoje elas não têm coragem para assumir nem as próprias responsabilidades. E infelizmente elas ficam estagnadas, não conseguem prosperar na vida, porque quando surgem oportunidades elas falam, eu não sei se eu vou conseguir. Na verdade, elas não querem assumir responsabilidade com elas mesmas. E lá na Palavra de Deus, que é o nosso manual, né, no Evangelho de Mateus, diz justamente a respeito disso na parábola dos dois irmãos, ou melhor, dos dois filhos, lá em Mateus 21, no verso 28, que diz do qual um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro diz, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas se arrependeu e logo depois ele foi. E o segundo filho, ele falou, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, eu vou. Mas no final das contas ele não foi. E chega lá no verso de número 31, diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, é verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Ou seja, aquele que falou inicialmente, não vou, mas se arrependeu e foi, ele se comprometeu e foi. Talvez inicialmente ele não queria nem se comprometer, mas ele tomou a decisão. Eu vou me comprometer, se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Diferente do segundo, que infelizmente ele falou, eu vou, mas no final das contas não foi em lugar nenhum. E lá no final do versículo você observa que o primeiro ele tinha um lugar à frente do outro que não assumiu responsabilidade, que não quis comprometimento. Você que está me assistindo agora nesse Tô Passando de hoje, eu tenho essa palavra direto do seu coração. Tenha coragem, ter compromisso primeiro com você e depois você tenha compromisso com as outras pessoas e por último, não, em terceiro, porque se você não tem compromisso na terra, com certeza você não vai ter compromisso com nada celestial e nem divino. Agora, assuma a responsabilidade da sua vida, tenha compromisso com você e eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida muito próspera. Fica com essa mensagem no seu coração e nos vemos no próximo Tô Passando. Valeu, fui, passei!